Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a Grendene, que é uma ação que vem pagando bons dividendos há anos, ou seja, tem uma média de dividendos ao ano interessante. E a dúvida que fica é: compensa investir em Grendene pensando em dividendos a longo prazo para viver de renda com dividendos? Muito bem, nós vamos ver todos esses detalhes de Grendene hoje. Eu vou apresentar as projeções de Grendene, como funciona o processo de Grendene e se vale a pena investir em Grendene baseando-se pelos seus fundamentos. Mas antes da gente começar, peço que vocês se inscrevam e deixem o like aqui embaixo. Vai ajudar bastante o meu canal. Vamos lá então para o vídeo, pessoal. Bom, pessoal, para quem não conhece, a Grendene ela é uma das maiores produtoras de calçados do mundo. Ela tem cerca de 17 mil funcionários, tem uma capacidade instalada de produção de 250 milhões de pares por ano. Ela está localizada em duas regiões, as regiões sendo Ceará e Rio Grande do Sul, ok? Suas plantas e também matrizaria e lojas estão localizadas nessas duas regiões, mas existem algumas lojas conceituais que ficam localizadas no estado de São Paulo, ok? Algumas das vantagens competitivas que Grendene traz para nós aqui, primeiro ponto é a questão da verticalização, pessoal, ou seja, a matrizaria e o PVC são da própria empresa, ou seja, ela não precisa ficar dependendo de outras empresas para trazer esse processo, ela não precisa terceirizar esse processo. Isso acaba trazendo uma otimização, porque você consegue controlar a qualidade de forma mais próxima e também trazer melhorias, facilitar a eficiência da empresa, né? Questão do tempo do processo e afins. Tanto até que eles até relatam que a escala, eficiência, rapidez e versatilidade da produção é alguns dos pilares da empresa. Outros pontos são por conta das marcas de forte personalidade e reconhecimento que a empresa tem hoje, que já eu vou mostrar para vocês. A empresa trabalha com alguns processos e produtos com várias inovações dentro desse setor. E outro ponto interessante também é que a empresa não precisa fazer investimentos relevantes, ou seja, que alavanquem a empresa para ela ter um retorno. Isso é muito positivo porque a empresa sempre consegue ter um caixa elevado, tá, pessoal? Até por conta disso, a empresa paga bons dividendos. Trazendo até para vocês os produtos que eu relatei para vocês lá no início, a empresa ela trabalha com o mercado interno e externo, mais focado para o interno, e dentre os produtos temos a Melissa e Haider como as que mais vendem dentro da empresa, porém temos várias outras famosas aqui, como a Grenda, Ipanema, Zaxi, Cartago, Pega Forte e Grendene Kids, ok? A Grendene não tem um processo muito difícil de você compreender, tá, pessoal? Bem simples, e até por conta disso, ela tem alguns focos para os próximos anos e também já tem mexido nesses últimos anos para tentar melhorar o seu resultado, que no caso seria a alavancagem ou a ampliação da parte de marketing da empresa, já que ela depende muito disso. Um foco nisso vai ser os influenciadores digitais, que vão auxiliar nesse processo de vendas, tá? Então esse é um investimento que a empresa vai fazer e já tem iniciado, tá? Outros pontos seria a parte de sustentabilidade, que todas as empresas precisam ter hoje em dia. O crescimento da distribuição das marcas é também um dos focos que já foi iniciado. Vejam que são vários processos que a empresa tem hoje, e até para trazer em números financeiros, alguns pontos que foi benéfico para 2023 foi que a China trouxe uma elevação nas vendas de mais de 15 vezes comparado a 2022. Isso foi por conta de um marketing feito no país, ok? E até trazendo mais detalhes sobre essas vendas, pessoal, vejam que o mercado interno tem crescido em alguns pontos e em outros não. No caso aqui, o comparativo em sell-in e sell-out demonstra isso. Primeira coisa, qual que é a diferença dos dois? Sell-in, vendas para empresas, distribuidoras, revendedoras. Sell-out, vendas para consumidores finais, ou seja, diretamente para as pessoas que vão consumir esse produto, ok? E reparem que o sell-out nesse terceiro trimestre de 2023 foi melhor, isso comparado com o mesmo período do ano de 2022, ok? Analisando esses mesmos dados, apenas para Melissa, vejam que também seguiu a mesma situação nos meses do terceiro trimestre. Comentando sobre o terceiro trimestre, pessoal, porque é o que eles têm disponível para apresentação, ok? O quarto vai sair brevemente. Um ponto para vocês se atentarem, o aplicativo da Melissa,
representou 22,6% das vendas online, ok? Isso é um ponto que demonstra que, querendo ou não, quem não investir nisso e não souber otimizar esse processo de venda online, levando como base Amazon e Mercado Livre, vão ficar para trás. Ou até pior, vão quebrar num longo prazo. Certo, mas trazendo mais detalhes sobre o custo do produto vendido de Grendene, pessoal, vejam que o CPV total e receita líquida vinha crescendo desde 2019, no caso, para a receita líquida, teve uma queda nesse trimestre de 2023, para vocês verem como foi afetada a economia para esse setor, tá, pessoal? A empresa vinha de terceiros trimestres muito positivos. Reparem também que, naturalmente, o CPV acabou também crescendo por conta da inflação e também por conta das receitas produzidas, tá? Receita essa que, se a gente analisar a receita bruta, finalizou de forma negativa, conforme nós já vimos aqui na receita líquida, correto? Mas na receita bruta, vejam que aqui o doméstico teve uma pequena elevação, conforme vocês estão vendo aqui, e o que mais influenciou esse resultado da receita bruta, pessoal, foi as exportações, que caíram consideravelmente, 23% de queda. Um dos motivos também, pessoal, foi por conta da queda do dólar, tá? Vejam que eles até consideram aqui o resultado sem o efeito de câmbio e com o efeito. Um ponto que pode trazer benefícios para a Grendene num futuro próximo, pessoal, é com relação ao CPV. O que isso quer dizer? Desde março de 2020, os preços se elevaram por conta de toda a crise que nós passamos e no meio de 2023 começou a ter uma queda. A tendência é que isso fique mais estagnado. Isso traga benefícios para a empresa, tá? É simples essa parte. Reduz o CPV, melhora naturalmente o seu lucro, tá? A sua receita bruta, na verdade. E trazendo até mais detalhes sobre essa receita, pessoal, se a gente analisar baseando-se pelo e-commerce, vejam que os resultados desde 2021 é de uma crescente bem considerável por vendas de pares, pelo GMV e também por sessões, que vem crescendo bastante nesses últimos anos, tá? É um setor que, naturalmente, as empresas vão ter que ter, é o mínimo, tá? É o mínimo, igual eu relatei para vocês lá no início. E todos esses resultados influenciam na receita. Receita essa que, se a gente analisar aqui, é extremamente estável essa receita. Ou seja, ela não costuma subir e não costuma cair, pessoal. Vejam que ela sempre se encontra nessa região entre 800 e 400 aproximadamente, 380, 400, tá, pessoal? Essa é a região, desde 2014, segue flutuando a cada trimestre, né? Vejam que os seus lucros também continuam fazendo essa mesma flutuação. Não sai dessa zona, pessoal. Isso acaba sendo, de certa forma, ruim para quem pensa em uma rentabilidade no ativo, pois esses lucros não subindo acabam influenciando no preço da ação. Ou seja, a empresa paga dividendos, mas ela não consegue crescer. E basicamente ela apenas vai se atualizando pela inflação, né, pessoal? E dependendo do momento da economia, existem momentos que até não conseguem. Até para ficar mais claro, se a gente analisar no modelo anual, vejam que as receitas, conforme eu falei para vocês, não tem uma elevação tão considerável. Logicamente, teve uma melhora aqui em 2021, 2022 e 2023, tá? Se a gente analisar os resultados do lucro líquido, vejam que é a mesma situação e ainda existem momentos que oscilam, principalmente por conta da situação da economia. Porém, a empresa sempre continua em uma faixa de região. Isso influenciou diretamente os preços, conforme eu vou trazer para vocês daqui a pouco. Um outro ponto que me chama a atenção é que os resultados dela são bem consideráveis. A empresa ela tem faturamentos próximos a 2,5 bi. O ideal seria melhorar esse processo do seu lucro, né? A questão é que ela tem vários desafios. Primeiro que ela está num país que o varejo tem sofrido demais. Aumento da economia, taxa Selic elevada, inflação passou por um processo descontrolado e também existem a competitividade. Então a Grendene ela vai ter para os próximos anos essas metas de tentar trazer uma estabilidade melhor para os seus lucros. Mas aproveitando esse bate-papo sobre
os lucros, vamos conversar agora sobre os dividendos. Dividendos esses que, conforme a própria empresa relatou, fica também próximo a uma média. Ou seja, a média de seus dividendos, pessoal, é entre 5,30, 5,3 a 6%, tá? Essa é a média que a empresa costuma pagar todos os anos. Logicamente que vão existir anos que a empresa vai pagar um pouco abaixo, como 17, 18, 19, 20, mas nesses últimos 3 anos a empresa pagou bons dividendos, desconsiderando ano passado. Por quê, pessoal? Ano passado a empresa pagou 19,6% da dividend yield por conta de uma distribuição de dividendos baseando-se pela sua reserva de lucro que a empresa estava guardando para um pagamento judicial, que eram problemas fiscais, tá, pessoal? Conforme nós estamos vendo aqui, tá? E como a empresa conseguiu essa vitória judicial e o valor estava sendo represados desde 2016, a reserva estava bem elevada, sendo quase 16% do valor do mercado da companhia. E por conta disso, a empresa acabou pagando bons dividendos. Se a gente analisar no payout, vejam que quase bateu 250% de payout. Esse valor a gente desconsidera, não leva em consideração, tá? Desconsiderando ele, provavelmente o valor ficaria próximo a 5, 6%, tá bom? E até trazendo para vocês de forma mais detalhada, o valor mínimo obrigatório é a base que está no estatuto e também em lei, tá? Que é 25%. Mas conforme eu trouxe aqui, a empresa costuma pagar em alguns anos dividendos próximos a 100% ou até 50%, tá? Até trazendo mais detalhes sobre os indicadores financeiros da empresa, o PL da empresa hoje está abaixo da sua média histórica, ou pelo menos quase próximo. O PVP hoje está abaixo da sua média histórica. EV sobre EBITDA já teve uma crescente, está bem acima, comparado aos últimos 4 anos aproximadamente. O ROIC está abaixo da sua média histórica, porém está na sua média próxima desde 2019. VPA da empresa está abaixo da sua média histórica, pessoal, porém está na média comparado desde o ano de 2018, ok? LPA da empresa, ela segue na sua média histórica, levando em consideração 2018. O ROI da empresa hoje está abaixo da sua média, tá? Vejam que vem caindo e hoje segue estável, mas o ROI da empresa hoje está em 14,85. Dívida líquida sobre EBITDA, igual eu falei para vocês, a empresa não tem nenhuma alavancagem, tá? E comentando agora sobre o valor intrínseco da empresa e o preço teto, o valor intrínseco da empresa hoje está em 6,98 o preço da ação e o valor intrínseco 10,62. Ou seja, por essa fórmula, Grendene está abaixo do valor que realmente vale, tá? Pelo preço teto, levando em consideração os últimos 3 anos e desconsiderando aquele pagamento que fez a empresa subir nos seus indicadores de dividend yield para 19%, seu preço teto ficaria em 8,07, ou seja, ainda está um pouco acima, tá? Isso quer dizer que Grendene está abaixo do que realmente vale pelos seus indicadores de preço teto e valor intrínseco, tá bom? Logicamente que não é para sair comprando. Tem várias outras análises que precisam ser feitas para ver se vale a pena ou não. E até trazendo as projeções para a GRND3, projeções para Grendene. Pessoal, lembram que eu relatei para vocês sobre a volatilidade nos seus lucros, a estagnação nesses últimos anos? Muito bem, vejam que os seus preços também ficaram a mesma coisa. Vejam que esses preços não saíram dessa região, ou seja, nos momentos positivos da economia, em que a bolsa estava em alta, os preços chegaram a bater 8, mas em outros momentos caiu para 5 aproximadamente, tá? E ficou essa gangorra, né? Sobe, baixa, sobe, baixa. Isso não é muito positivo para as empresas, tá? Por isso que eu falei para vocês que seria muito interessante a empresa voltar a imaginar uma tendência de alta para esses lucros líquidos, tá? Apesar dela já pagar um dividendo considerável, tá? Uma média de dividendos considerável. Vejam que no seu histórico geral, a empresa ela passou até um período de 2018 em uma tendência muito interessante de alta, tá?
E isso acaba sendo muito benéfico para a empresa, tá? Vejam que a empresa trabalhou em belas altas e é o que ela precisa voltar a buscar nesses próximos anos, tá? Algumas projeções que eu trouxe aqui. Caso a empresa ela comece a melhorar essa tendência novamente, ou seja, ela continue esses 2 meses de altas que ela teve no final de ano de 23, eu trouxe algumas projeções aqui. Primeiro que um ponto que pode segurar é a região dos 7,44. Imaginando mais à frente, coloquei 7,96, 8,34, 8,78 e 9,22, tá? E caso a empresa ficar mais estagnada nesses próximos meses, eu trouxe algumas regiões que podem segurar o preço de Grendene, que é 6,60, 6,27 e 5,93, tá? Essas regiões podem segurar o preço para ela não cair mais, ok? O que isso quer dizer? Se passar dos 6,60, se concluir o mês abaixo dos 6,60, a probabilidade de cair para 6,22 pode aumentar, mas são regiões que podem segurar o preço para manter essa tendência desses últimos 2 meses, tá? Vamos aguardar, pessoal. Vamos ter que aguardar. A economia vai ter que melhorar ali para a empresa melhorar esse aspecto de crescimento, tá? Mas esse é um ponto que precisamos ficar atentos caso você invista em Grendene. A empresa paga bons dividendos, mas precisa ficar de olho também nesse crescimento dos lucros, tá? É muito interessante evoluir esses lucros, beleza? Eu comento sobre isso, pessoal, porque se a gente levar em consideração os últimos 5 anos, vejam que a empresa perdeu para o Ibovespa e CDI quanto à sua rentabilidade, tá? Então, um equilíbrio de dividendos e rentabilidade é totalmente plausível, faz total sentido. Logicamente que é importante você levar em consideração o seu perfil de investimento. Por que eu digo isso? Se o seu foco agora for dividendos e você quer focar em alguma empresa desse setor de varejo, a empresa ela é muito interessante. Porém, caso você busque empresas que rentabilizem e também pagam bons dividendos, a empresa precisa melhorar em certos pontos. Uma crescente nos seus lucros vai ser muito bem-vinda, pessoal. A empresa precisa melhorar esse ponto, tá bom? Quando eu digo melhorar, eu digo trazer uma otimização do seu processo, já que a empresa tem um faturamento bilionário e para aumentar esse faturamento, precisaria entender o que a empresa conseguiria fazer, tá? Talvez o foco dela seria otimizar o processo dela em si, para melhorar a sua margem líquida, beleza? Esse é um dos pontos que talvez seria interessante para a Grendene melhorar esses lucros. Em resumo, Grendene paga muitos bons dividendos. Nesses últimos anos, ela acumulou dividendos bem consideráveis. Desconsiderem os 19% de dividend yield caso você for investir em Grendene, tá, pessoal? É um negócio totalmente atípico. O perfil dela seria para pessoas que já querem começar a receber dividendos, tá bom? Pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixarem o like, as duas coisas são muito importantes, tá? Estamos chegando à meta dos 1.000 inscritos e vamos em busca de mais, beleza? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal!